Bom, pessoal, essa é a questão 8 do módulo de trigonometria das questões da FUVEST. O que ele fala pra gente? Seja alfa e beta números reais tal que alfa é menor que π sobre 2 e maior que menos π sobre 2. Eu já vou colocar isso aqui no meu ciclo trigonométrico, certo? Que eu preparei para alfa. Vou escrever essa região aqui em cima, né? Menor que π sobre 2 e maior que menos π sobre 2. E aí eu vou pintar ela aqui no ciclo. Olha só. Fico aqui, né? De 0 até π sobre 2. Depois eu vou pegar π sobre 2, só que no sentido contrário, né? No caso, no sentido horário. Então tá aqui, né? Falando em ângulos positivos, a gente vai do 3π sobre 2 até o 2π, né? Tranquilo? Beleza. Aí depois ele fala sobre beta. Beta é menor que π e maior do que 0. E aí eu também vou pintar essa região aqui, nessa parte aqui que eu preparei para beta, certo? Ok? Então tá aí as nossas regiões. Se o sistema de equações dado em notação matricial é esse aqui, né, for satisfeito, então alfa e beta é igual a... Bom, eu quero os ângulos, né? Então eu vou trabalhar essa equação matricial aqui, porque ela provavelmente vai me entregar eles, ok? Simples. Uma multiplicação de matriz, né? Separei aqui embaixo, olha só. Eu tenho aqui linha, né? E aqui coluna, certo? Então, eu vou fazer linha vezes coluna, né? Vai ficar 3 vezes a tangente de alfa, mais 6 vezes o cosseno de beta. Ok? Fazendo a multiplicação dessa linha com essa coluna, né? Beleza, isso vai originar a primeira linha da matriz. Agora, eu vou ter aqui essa linha, novamente com essa coluna. Vai ficar assim, ó. Vou circular aqui. 6 e 8, né? Eu vou multiplicar aqui. Então, vai ficar 6 tangente de alfa mais 8 cosseno de beta. Isso vai originar uma matriz e ela é idêntica a 0 menos 2 raiz de 3. Agora eu aplico igualdade de matriz, né? Vai acontecer termo a termo, esse termo com esse termo com esse termo. Certo? Então a gente escreve 3 tangente de alfa mais 6 cosseno beta é igual a 0. Essa será a minha equação 1. Ok? Agora, pegando a outra igualdade aqui, eu ficaria com 6 tangente alfa mais 8 cosseno beta. Isso é igual a menos 2 raiz de 3, sendo essa a minha equação número 2. Agora, vamos resolver esse sistema, né, para a gente determinar o que ele está querendo, que seria achar alfa e beta, certo? Olha só, a gente tem um sistema aqui nessa nova tela, certo? Vamos trabalhar ele. O que eu vou fazer aqui nessa primeira equação? Tem várias formas, né, de resolver esse sistema. Vou pegar essa equação aqui, vou isolar tangente de alfa, vou ficar com 3 tangente de alfa igual a menos 6 cosseno de beta. Então, a minha tangente de alfa, ela é menos 2 cosseno beta. Ok? Pego esse resultado e faço uma substituição aqui na equação 2, certo? Poderia ser por adição também, mas isso tanto faz, né, galera? Então, olha só.
Eu vou ficar com 6, pegando lá pela equação 2, tá bom? Aqui, ó, no lugar da tangente de alfa, tá vendo? Eu vou substituir menos 2 cosseno beta. E vou colocar isso entre parênteses. E de outra cor, para vocês verem que está acontecendo uma substituição aqui. Mais 8 cosseno beta. Isso é igual a menos 2 raiz de 3. Então, eu fico com menos 12 cosseno beta mais 8 cosseno beta igual a menos 2 raiz de 3. Eu fico com menos 4 cosseno beta é igual a menos 2 raiz de 3. Então, o meu cosseno beta ele é igual a menos 2 raiz de 3 sobre menos 4. Né? E aí, simplificando isso, eu fico com cosseno de beta igual a raiz de 3 sobre 2 positivo. Né? A gente vem aqui, ó, no ciclo trigonométrico que corresponde a beta e observa, né? Onde estará esse beta, dado que o cosseno dele é raiz de 3 sobre 2, certo? Ele vai estar no primeiro quadrante, certo? Porque ele é positivo, né? E aqui seno e cosseno é positivo, né? O cosseno que corresponde a raiz de 3 sobre 2 seria o 30 graus, né? Ou seja, 30 graus, esse beta vai ser escrito como π sobre 6. Ok? Anotamos ali no ciclo, vamos anotar aqui também. Beta igual a π sobre 6. Tá bom? Ok. Agora, vamos em busca do alfa, né? Dado esse resultado aqui, eu vou pegar essa equação aqui, certo? Que eu tinha isolado, né? Que tá mais tranquilo. Já vou determinar a tangente de alfa para determinar o alfa. Então, eu fico com tangente de alfa é menos 2 cosseno beta. Então, a tangente de alfa é menos 2. O cosseno de beta é raiz de 3 sobre 2. Então, eu encontro que essa tangente aqui, ela seria menos raiz de 3. E agora a gente vai lá no ciclo, né? Olhar onde estaria essa tangente para a gente determinar o valor de alfa. Olha só, o alfa a gente tem a opção do primeiro ou do quarto quadrante, certo? No primeiro a tangente é positiva, então ele não está aqui. Ele vai estar aqui no quarto quadrante, certo? Só que a gente vai ter que pegar o correspondente de certo ângulo no quarto quadrante, né? Como assim? Olha só, a tangente de alfa igual a raiz de 3, certo? Positiva. O alfa é 60 graus, né? 60 graus, π sobre 3, ok? Então, eu marcarei ele aqui, né? E aí, eu encontraria o correspondente dele no quarto quadrante, onde a tangente é negativa, né? Igual a menos raiz de 3. Certo? E quem seria esse correspondente aqui no quarto quadrante? Seria 2π menos x, né? Onde x é o ângulo do primeiro quadrante. Então, eu fico com 2π menos π sobre 3, certo? E isso aqui daria 5π sobre 3 ou 300 graus, né? Esse aí seria o valor de alfa. Então, aqui, ó, o meu alfa, 5π sobre 3. Determinamos, né? Agora, a gente vai determinar aquilo que ele deseja, né, como resposta, que é o alfa mais beta. E aí, finalizou o exercício, né? Vamos lá? Ele pede pra gente alfa mais beta, a gente tem os valores dos ângulos aqui, né? Então, vai ficar alfa mais beta é igual a 5π sobre 3 mais π sobre 6. Então, alfa mais beta é igual, mínimo, 6. 6 dividido por 3, 2, vezes 5, 10π,
mais π, certo? Alfa mais beta é igual a 11 π sobre 6. Olha, que legal! Não tem essa resposta nas alternativas. Depois de 10 minutos de vídeo, o que eu estou fazendo é enganando vocês. E aí, pessoal? Fez tudo isso, chegou aqui nessa resposta, e aí não tem alternativa, ok? Lembrando que você está numa prova que tem outras 89 questões para fazer, certo? A resolução lá para trás é imensa, né? Aí, pessoal, é questão de você conhecer, certo? A metodologia FUVEST, ou seja, é por você ter passado por essa questão possivelmente, né? Olha só, vamos lembrar de uma coisa, lá do comecinho, que ele falou que o meu alfa, né, é menor do que o π sobre 2 e maior do que o menos π sobre 2. Lembra? E aí a gente pegou e achurou essa área aqui, né? Nota o seguinte, essa representação está um pouco diferente, né? Ele não está representando esse ângulo aqui no sentido contrário do ciclo, né? E ele representou o alfa somente dessa maneira, né? Que tal a gente representar então esse alfa dessa maneira? Tá vendo que eu não vou mudar o resultado, certo? Eu vou mudar somente a representação, certo? Vamos conversar em graus, que eu acho que fica um pouco mais fácil de ver. Veja só. Aqui, ó, esse ângulo representa o 300 graus, certo? Vou colocar ele aqui no ciclo. Tem duas maneiras de chegar até ele. Ou eu percorro o ciclo aqui, saio do zero e rodo 300 graus para chegar nele, certo? Ou eu saio aqui do zero, né, e giro menos 60 graus, né, para chegar nele. Eu também chego. Concorda? Então, eu posso escrever o seguinte, que 300 graus é igual a menos 60 graus, né? Então, eu também posso escrever que 5π sobre 3, que é a representação em radianos, é igual a menos π sobre 3. Certo? Concorda? Só mudei o sentido de percorrer o ciclo. Então, agora eu vou realizar minha conta de novo, né, o meu alfa mais beta, mas com o meu alfa igual a menos π sobre 3 e o meu beta mantendo, né, π sobre 6. Então, eu vou ficar com alfa mais beta é igual a menos π sobre 3 mais π sobre 6. Alfa mais beta é igual, mínimo aqui, 6, né? 6 dividido por 3, 2 vezes π, menos 2π, mais π. Então, isso aqui fica sendo menos π sobre 6. Opa, menos π sobre 6 tem. Olha aqui. Então, eu vou marcar essa resposta. Ok? Então, tá aqui. Então, pessoal, vamos conversar a respeito do momento da prova, do momento que você está enfrentando essa questão. Você faz tudo certinho e tudo mais, chega nesse resultado aqui de 11π sobre 6. É lógico que você desespera, né? Lógico. E aí você volta lá atrás, você vai perder uns 2, 3 minutos nisso aí, certo? Um tempo precioso. Então, essa é a importância de você fazer prova antiga, porque agora, no momento em que ele te der a dimensão do domínio da função dessa maneira,
que você tem que fazer? Você já tem a ideia que ele vai usar a representação no sentido horário, né? Para a resposta do alfa, certo? Então, tem que ficar esperto e pegar experiência de questão, certo? Quanto mais prova antiga você fizer, e aqui a gente ofereceu para vocês todas as provas antigas, mais experiência você vai ter, então dificilmente ele vai conseguir fazer outro pega assim com você. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado, ok? A resolução ficou longa, não esquece de ir lá no canal para fazer mais algumas questões. Certinho? Conta com a gente sempre e dúvidas, manda pra gente aqui nos comentários que a gente vai responder você. Valeu!